Olá, galerinha do terceiro ano, eu sou a professora Juliana e nessa aula nós vamos estar aprendendo um pouco sobre as atividades econômicas no espaço rural. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é conhecer as principais atividades de trabalho desenvolvidas no espaço rural e entender a importância da produção que é desenvolvida no campo para as nossas vidas. A referência de estudo é o material didático Aprende Brasil, da página 18 até a página 24 e, logicamente, os exercícios que serão propostos no final desta aula. Fica uma pergunta aí para vocês. Qual será que é a importância das atividades de trabalho desenvolvidas no campo? Vocês acham que as atividades que são desenvolvidas no campo, elas são importantes para o nosso dia a dia? Com certeza elas são importantes, sim. Principalmente porque todos os produtos primários ela vem da especialidade do campo. Então é importante a gente entender que há uma conexão entre o trabalho no campo, a produção e a nossa sobrevivência. Como será que funciona toda essa relação? É só a gente observar essa imagem. Então nessa imagem nós temos arroz, feijão, frango, salada. E por que será que essa imagem ela ajuda a gente a entender toda essa relação? Então vejam que ali nesse prato nós temos muitas matérias-primas que foram necessárias para a nossa sobrevivência. A gente precisa comer, não precisa comer? Então, a nossa comida ela é produzida no campo, no espaço rural. Então, a gente tem no espaço rural a agricultura que produziu o feijão, o arroz. Nós temos também a pecuária, produziu o frango. E nós também temos o extrativismo. O extrativismo ele é extremamente importante para várias e várias funções hoje na nossa sociedade. E nós vamos entender mais para frente por quê. Então, a agricultura ela é basicamente um conjunto de técnicas que são utilizados para cultivar a terra e a partir daí obter produtos dela. E a obtenção de produtos da terra é geralmente para o consumo, para que a gente possa consumir. Então a cenoura que se compra no mercado, por exemplo, a beterraba, a alface, tudo isso está relacionado ao nosso consumo. E uma outra parte também ela pode ser para o uso industrial. Então, os produtos da agricultura, eles vão para as indústrias processam esses produtos para então ir para o supermercado ou virar ração para animais e assim por diante. Então, a agricultura, ela é essencial para a nossa subsistência, para a nossa existência, porque todos nós precisamos comer. Certo? Um exemplo de uso industrial da agricultura é, por exemplo, o cacau. Então, o cacau ele vai ser produzido, vai ser colhido e vai virar, numa grande indústria, um chocolate. E ainda sobre a agricultura, é bem importante a gente lembrar que são dois modos de trabalho no campo. Dois modos de trabalho na agricultura, que é a agricultura familiar e a agricultura comercial. Começando com a agricultura familiar, geralmente ela é feita em pequenas propriedades, em propriedades menores. Também na agricultura familiar é utilizada muita mão de obra da própria família. Dificilmente na agricultura familiar contrata-se pessoas de fora para trabalhar nessas pequenas propriedades. Então, na agricultura familiar ainda tem o processo de produção completo. Como que isso funciona, gente? A própria família, o próprio dono da terra, ele vai comprar a semente, vai cultivar a semente, vai cuidar da sua terra, vai colher na sua terra e vai fazer o processo de venda, dos seus produtos. Na agricultura comercial, nós também temos o mesmo processo, tá? O mesmo processo de produção, ou seja, compra-se a semente, tá? Faz o plantio, faz a colheita e faz a venda.
Mas nem sempre na agricultura familiar o dono da terra faz todo esse processo. Ele, por exemplo, contrata alguém para fazer o plantio da semente, para fazer a colheita da semente, aí ele vai vender os seus produtos. Entenderam como é que funciona essa questão do processo de produção completo? Na agricultura familiar, nós também temos essa questão das ferramentas manuais. Então, geralmente, a agricultura familiar tem ferramentas mais rudimentares. Tecnologia muito mais simples também. E ela, na agricultura familiar, tem a policultura. Policultura é quando se planta numa mesma propriedade vários tipos de plantas, né? Vários tipos de vegetais, por exemplo. Então, a gente pode pegar um exemplo assim. Planta-se na mesma propriedade cenoura, beterraba, alface, repolho e assim por diante. Isso é uma policultura, diversas culturas no mesmo lugar. Na agricultura comercial, nós temos a monocultura, ou seja, é um tipo só de produto plantado nesse lugar, certo? É utilizado muito maquinário. Geralmente na agricultura familiar usa-se a mão de obra, faz a colheita com as mãos ou com máquinas, mas máquinas que não tem tanta tecnologia assim, diferente na agricultura comercial, que é utilizado muito maquinário, como vocês podem ver na imagem ao lado. Nós também tem muito mais funcionário do que na agricultura familiar, como a gente já falou, na agricultura familiar principalmente a família que trabalha, muita tecnologia. E a agricultura comercial, ela produz muito, tem uma alta produtividade, principalmente porque tem muita tecnologia. E, logicamente, tem a produção em grandes extensões de terra. Sobre a pecuária é basicamente a criação de animais. E nós vamos ter dois tipos de pecuária. A pecuária extensiva, que é uma pecuária um pouco mais simples, que não utiliza tanta tecnologia, que a criação dos animais não é fechada, em ambientes abertos, e assim por diante. Já a pecuária intensiva, ela vai utilizar muita tecnologia, certo? Então, vocês podem ver aqui abaixo duas imagens. Na primeira imagem, nós podemos ver a pecuária extensiva, né? Ou seja, o gado, a pecuária extensiva, ou seja, o gado criado no pasto solto. E aqui do lado, a pecuária intensiva. O gado, ele é criado num ambiente fechado, num lugar fechado, certo? Geralmente comendo ração. A gente ainda tem o extrativismo. O extrativismo não é nada mais do que a extração de recursos naturais. E no extrativismo, nós vamos ter três diferenças. O extrativismo vegetal, que é basicamente a extração de diversos tipos de vegetais das florestas. E a gente pode estar dando um exemplo aí da castanha de caju, da castanha do Pará, tudo isso é extrativismo vegetal. Nós temos também o extrativismo animal e vocês podem ver aqui do lado que nós temos uma imagem de caranguejo. O extrativismo animal é basicamente a retirada de um animal da natureza. Geralmente, o extrativismo vegetal e animal ele é feito por diversas comunidades, tá? Comunidades tradicionais, pessoas que têm o direito de exploração da terra e assim por diante. Nós ainda vamos ter o extrativismo mineral e vocês podem ver ali um pouquinho de ouro. O extrativismo mineral é basicamente tirar os minerais da terra. O ferro, por exemplo, ele é minerado, ele é retirado da terra. Então, o extrativismo mineral ele é extremamente importante para a produção de carros, para a produção das carteiras da escola, por exemplo. Então, o extrativismo mineral ele é essencial para a produção de uma cidade. Vocês estão conseguindo entender agora como é importante todas as atividades econômicas do campo?